Você acha que as coletivas, elas... A gente consegue tirar alguma coisa das coletivas de técnicos, por exemplo? Cara, eu até falei sobre isso na live hoje, pegando esse gancho do Abel que você levantou. Pô, quando a gente tava falando aqui, né? O Rodolfo tava contando em off da entrevista do Vojvoda, que ele se emocionou e tal, de estar no Santos, do time do Pelé. Aí eu falei, pô, meu pai me ligou quando o Abel veio pro Palmeiras, que ele se emocionou vendo a entrevista do cara, de como ele falava de futebol, de como ele falava dos processos e tudo mais, e ele virou esse cara agressivo agora a ponto de ficar brigando com a torcida, assim. E eu falei até hoje na live, eu falei, cara, toda pergunta que fazem pra ele, ele vai pronto já com o que ele quer falar, assim. Então, ele não fala mais de futebol, ele só acirra ainda mais. Eu falei, cara, não dá pra tirar mais nada da coletiva. Você vê a diferença da coletiva dele pra do Felipe Luiz, por exemplo, é um deleite de ouvir a do Felipe Luiz em comparação à do Abel, assim. É isso, mas assim, eu até falei outro dia que o Felipe Luiz me lembra muito o Abel no começo, e eu brinquei no Linha de Passe dizendo, espero que daqui a 2 anos ele não seja trucidado por esse ambiente do futebol. Ecossistema, né? Porque aí volta para aquilo que eu tava falando no começo, cara. É tudo tão violento, é tudo tão agressivo, é tudo tão sem noção, assim, a maneira como a gente trata e se relaciona com o futebol, que obviamente qualquer um que trabalhe no futebol é em maior ou menor medida afetado por isso, mas quem tem estes cargos, né, quer dizer, técnico do Palmeiras, o técnico do Flamengo, ou eles ganham o tempo todo, ou eles vão ser trucidados. E aí, quando o cara começa a ser trucidado, vai perdendo completamente o rumo, só que assim, tem um limite, cara, porque eu acho que o Abel, ele era o cara das entrevistas mais brilhantes do futebol brasileiro. Sem dúvida. Nos 2 primeiros anos. Sem dúvida. Brilhantes. E não só para o Palmeiras, não só por causa do time. Pelo que ele falava a respeito do ambiente do futebol brasileiro, das mazelas, tantas mazelas do futebol brasileiro e tudo mais. Então ele prestava um serviço ao futebol brasileiro. De repente, ele para e começa a dar porrada para todo lado. E não dá. Ele tem que entender que ele é técnico do Palmeiras, que infelizmente a banda toca desse jeito aqui, que ele vai poder dar umas estouradas em determinados momentos, quando fizer sentido estourar, mas que ele tem também a obrigação de se comunicar decentemente com as pessoas. O Felipe Luiz, nesse momento, é absolutamente brilhante. Ele toca em temas muito delicados nas entrevistas dele também, falando das mazelas do futebol brasileiro. O que ele fez com o Pedro é histórico. Ninguém lembra mais, ninguém fala, ó, o Pedro fez ontem. Porque o que ele apanhou quando ele fala do Pedro no momento... E assim, na boa, o que ele fala a respeito do Pedro não era nenhuma novidade para quem tinha informação sobre os bastidores do Flamengo, mesmo com outros treinadores. A ponto de um assistente de técnico ter saído na mão com o Pedro, que era um cara difícil. Porque a gente fala assim, porra, nada vai justificar alguém meter a mão na cara de alguém. Mas assim, pra alguém meter a mão na cara de alguém, alguma coisa aconteceu. Não é que tá justificado, mas é que imagina o quão insuportável devia ser essa relação. Porra. E a gente já tinha ouvido muito falar sobre isso. Então, talvez aquilo que o Felipe fez em relação ao Pedro tenha sido positivo. Outro ponto da entrevista, quando ele é perguntado sobre o negócio do Bruno Henrique, da suspensão, das apostas, cara, ele tem uma coragem descomunal, que aí, para mim, assim, chamar de hipócrita quem tem a coragem que ele teve de tocar na questão da saúde pública, né, de apostas, de bets e tudo mais, do jeito que ele teve, com uma marca aqui, Flabet aqui, a outra bet ali e tal. Aí o cara tem a coragem de fazer isso e você vai chamar o cara de hipócrita por isso? Não, ele tá falando... E para mim ele tá sendo ainda mais corajoso por falar o que ele falou naquele contexto. E ele está tocando num tema sensível, um tema que não é fácil de falar, um tema que provavelmente desagradou aos chefes dele, que ele tenha tocado daquela maneira, e aí você vai chamar de hipócrita. Então, assim, hoje o Felipe Luiz, eu estou citando esse exemplo, porque para mim é um exemplo, talvez, de todos os temas em que ele tocou, de todas as mazelas do futebol, ou do Brasil, na verdade, porque nesse caso nem é do futebol, em todas as mazelas que o futebol ou o Brasil tem, assim, esse era talvez o tema mais delicado. E ele foi lá e falou disso. E aí ele apanha de um, apanha de outro. Tá? Então, assim, não é fácil, não é fácil. E eu entendo que esses caras sejam consumidos por esse ambiente. Mas tem um limite que, cara, tá bom, se você chegou, passou 2, 3 anos, você não consegue mais lidar com isso,
vai para um lugar onde a relação com o futebol seja mais saudável. Vai para um lugar mais civilizado, porque a gente não é civilizado na relação que a gente tem com o futebol aqui. E olha que eu, assim, acompanho muito, talvez o país menos civilizado na relação com o futebol da Europa, que é a Itália, que tem muitas das mesmas mazelas. É muito parecido em algumas coisas, né, cara? Eu acho que também tem a ver com as pessoas que são, né? Italiano, né? Isso, a quantidade de descendente que a gente tem, né, de italiano. Então, assim, tem a ver também com muitas pessoas parecidas, é uma cultura mais próxima nossa do que, sei lá, a Alemanha, do que a Inglaterra, né? A Espanha talvez se uma coisa sanguínea, né, cara? Completamente, mas assim, ainda assim, e acompanhando tudo como as coisas funcionam lá, não tem comparação, assim, sabe? Não tem comparação. A gente é pior. A gente é mais violento, a gente é mais agressivo, a gente não entende que o futebol é um esporte que você vai ganhar ou perder. Aí a gente tem um monte de clube gigante aqui que acha que por ser gigante tem que ganhar o tempo todo e não vai ganhar o tempo todo, cara. Então, assim, eu acho que a gente... E não sei se existe uma perspectiva dessa consciência, dessa Eu lembro de uma fala sua brilhante em 2023, num Palmeiras e Flamengo. Eu estava no Allianz esse dia que ocorreu a morte da menina, da Gabriela Anelli. E você teve uma fala brilhante, inclusive botando na conta da imprensa também de criar esse ecossistema bélico, assim. Verdade, essa fala foi depois dele vir aqui, foi... Em volta do futebol, de que nós mesmos alimentamos um pouco esse tipo de... Claro. De loucura, de raiva, de ódio que vai pra rua a ponto das pessoas se matarem, assim. Tudo é um vexame, de tudo é uma merda, de ter que demitir, de ter que mandar embora. Às vezes a gente faz isso no automático. Nós mesmos aqui fazemos no automático, de assim... como diz no Luxemburgo, pertence ao futebol, né? Então, eu vi quando vocês, falar assim, quando eu vi que vocês estavam, a coisa dos clubes acabou se sobressaindo. Sobressaindo não é correto dizer, porque eu gosto de ver o que vocês produzem aqui, que não tem a ver com os times para os quais vocês torcem. Aliás, cada vez menos eu consumo coisa de... Eu quero conversar com você sobre isso também, porque mudou bastante. Jornalismo segmentado, a coisa segmentada saltou pra caralho. Pois é, cara, pois é. E eu, assim, eu acho que muito disso que você está falando vem dessa fonte. Da fonte do, vamos dizer, como é que a gente pode chamar? É que eu não gosto nem muito de chamar, embora a gente tenha jornalismo de alta qualidade, bem feito, segmentado sobre clube e tal, quando a gente fala de uma coisa sanguínea, de reações e tal, eu não gosto nem de chamar de jornalismo, porque acho que... talvez não seja jornalismo. Eu acho que o que pressupõe o trabalho do jornalismo, além daquelas coisas meio óbvias enfim, de imparcialidade, de isenção e tudo, é a racionalidade. E eu acho que a racionalidade ela é essencial na exerção, ao exercer essa função. A torcida, ela é uma coisa emotiva. Ela é um negócio em que você se manifesta como torcedor e que acho que todos nós, né, nós três aqui, pelo menos eu sei que sim, temos. Sem dúvida. Mas que talvez na hora de emitir uma opinião, você tem que... Cara, para... E assim, eu sei que é difícil, porque... Isso, pra caramba, pra mim é impossível. Então, mas é que assim, sobretudo quando envolve outras pessoas, para mim esse é o ponto. Quando a gente vai falar de outras pessoas, cara, de profissionais do futebol, porque o que eu vejo muito é uma raiva... É uma raiva... Comunal, você acha? Exposta o tempo todo que faz essa roda girar, essa engrenagem de ódio, essa coisa de que todo mundo a gente precisa achar culpado pra tudo, ninguém pode perder, se perdeu tem um culpado, o cara é um filho da puta, é mal intencionado, é não sei o quê, bababi, bababá. Então, assim, não dá pra ser assim. Eu acho que a gente tem que ser racional. E aí, dentro da racionalidade, porrada. Se precisar da porrada que eu digo, obviamente, não é literal. Claro. O verbo. A crítica tem que ser feita de maneira contundente, mas com a certeza de que você não está fazendo aquela crítica porque você tá puto porque o teu time perdeu, porque senão fudeu. Sim. Né? Então, eu acho que assim, tem que ser uma coisa embasada. Tem que ter um contexto, né? Tem que ter um contexto tal. E eu acho que é isso. Quando eu falei da menina lá,
da morte da menina, da torcedora palmeirense, eu acho que assim, aquilo ali é um reflexo de um ambiente de violência, que não é exclusivo do Brasil, mas que é grande, né? É forte esse ambiente de violência que a gente tem aqui.